Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Semana passada eu tive uma live, fui convidado a falar sobre hormônios. E essa live foi tão interessante que muita gente pediu para eu repetir. Mas como não ficava gravado, hoje eu vou dar esse tema para vocês, tá bom? Que vai ficar gravado. Então a gente vai falar sobre hormônios. Já que a gente está no mês de Outubro Rosa e o mês que vem, novembro, próstata, então nada melhor do que falar sobre hormônios, tá? Tem muita confusão e eu quero esclarecer essas dúvidas, clarear um pouco a mente de vocês para vocês terem uma facilidade para se vocês precisarem realmente fazer a reposição hormonal. Mas afinal, o que é hormônio? São substâncias químicas que o corpo nosso produz, tá? Principalmente pelas glândulas endócrinas, tá? Que funcionam como mensageiros para regular diversas funções do seu organismo. Tá? O seu corpo precisa de muitas funções hormonais, então essas glândulas produzem hormônios para ter uma regulação de algumas funções do corpo, tá? Como o crescimento, metabolismo e reprodução. Tá? Mas a gente, quando fala de hormônio, a gente associa só testosterona, estradiol, progesterona. Não, a gente tem muito hormônio. Para você ter uma ideia, o pâncreas produz hormônio, a insulina é um hormônio, o glucagon é um hormônio, tá? A tireoide produz hormônio T3 e T4, tá? A adrenal também produz, a cápsula do rim, que a gente chama hoje de adrenal, produz sulfato de ideia, cortisol, tudo são hormônios, tá? Entre outros. Mas hoje, exclusivamente, eu vou falar do hormônio masculino e hormônio feminino. Testosterona, estriol e estradiol. Mas qual que é a confusão que nós temos? A gente acha que testosterona é hormônio masculino e estradiol é hormônio feminino. Pois não. Nós temos, tanto homem quanto mulher, a mesma quantidade de hormônios. Todos são idênticos. Agora, a concentração é que vai ser diferente. A mulher tem mais estrógenos, progesteronas, e o homem tem mais testosterona. Tá ok? Agora eu quero, assim que a gente apresentou na live, sobre os sintomas, como você vai saber em casa se você tem uma testosterona baixa, uma progesterona baixa, tanto para a mulher quanto para o homem. Então aqui vai ser as dicas. Uma mulher com testosterona baixa, ela vai ter diminuição da massa muscular, ela vai começar a perder peso, tá? Ela vai perder um músculo. Às vezes ela pode até manter o peso, mas ela está perdendo, ela está ficando fraca, debilidade muscular. Ela fica mais deprimida, né? Ansiosa, fica mais assim, com labilidade emocional. Perda de massa óssea, também osteoporose, osteopenia. Se você perde músculo, é consequência de uma perda anterior da massa óssea. Angina, dor no peito, tudo isso pode estar relacionado à sua baixa testosterona na mulher, tá? No homem também, mas isso aqui é exclusivo para a mulher. Então, testosterona baixa com estrógenos baixos, o que vai acontecer? Vai ter uns sintomas, né, de má função estrogênica, tá? Principalmente do humor e da memória. Tá com falta de memória, tá com humor assim irritada, né, sem paciência, pode ser declínio hormonal de testosterona e estrógenos, tá? Agora a testosterona alta, se a testosterona baixa causa esses sintomas, e a alta, a elevada, se você está com excesso de testosterona, ela vai criar uma resistência insulínica, tá? O que é isso? Aumenta o risco de diabetes, né? Resistência insulínica, tá? Aumenta o risco também de câncer, do endométrio e de problemas cardíacos se você tem um excesso de testosterona. Tá? Então tudo isso a gente tem que controlar. Não é só o declínio da deficiência, mas o excesso também faz mal. Se a gente falou de testosterona, agora a gente vai falar dos estrógenos, tá? Estrógenos não tem só um estrogênio, tem o E1, E2 e E3, tá? O E1 é o estriol, a estrona, o E2 é o estradiol e o 3 é o estriol, tá? Então quando você tem baixa produção de estrógenos, a mulher vai ter chance maior de ter osteoporose, problemas cardíacos, além também da memória. Está com falta de memória? Pode ser falta de hormônio, tá? Risco aumentado de resistência insulínica também. Então não é só o excesso de testosterona que pode causar resistência insulínica. Pode ser a baixa hormonal também. Meio confuso, mas depois na prática vocês conseguem entender bem. Fogacho, suor noturno, né? Secura vaginal, alteração do humor, problemas de memória, tudo está relacionado com declínio hormonal, principalmente do estradiol. O estradiol, quando está baixo, a principal é
fogachos, ondas de calor e secura vaginal. Já a progesterona. Progesterona a gente associa sempre a progestação. Há muita confusão também na medicina, porque muitos médicos acham que a mulher que não tem útero não precisa de progesterona. Não é verdade. Tá? A progesterona não é só para o útero, é para o corpo todo. Tá? Então a progesterona, quando está baixa, ela pode produzir o quê? Endometriose, dores de cabeça, enxaquecas, infertilidade, cistos ovarianos, fadiga e aquela vontade louca de comer doces. Às vezes você está com muita vontade de comer doce porque você está com uma deficiência de progesterona. Tá? Se você também tem dificuldade para engravidar, tem muitas pacientes no meu consultório que hoje estão precisando engravidar e não estão conseguindo. A principal causa é baixa progesterona. Tá? Pés e mãos frias, não é só a tireoide que pode causar pés e mãos frios. A progesterona baixa também pode causar isso. Tá? Acne menstrual, então antes da menstruação, 1-2 dias antes já começa a sair acne, pode ser deficiência da progesterona. Tá? Então se você está tendo acne antes de ter o ciclo menstrual, aquela TPM também, está relacionado com baixa progesterona, baixa libido, baixa temperatura basal, tá? Memória também está relacionado com a progesterona. Tá? Agora, se eu falei da mulher, eu vou falar um pouco do homem também. Tá? Então, quando o homem tem o estradiol, o homem também tem estradiol. Tá? Para você ter uma ideia, no cérebro, a síntese do estradiol é aumentada em áreas relacionadas à excitação sexual. Tá? Então, quando o homem tem baixo estradiol, ele também tem uma deficiência do apetite sexual, baixa libido. O excesso também é verdadeiro, então tem que ter um equilíbrio. Qual o valor certo? Eu gosto em aproximadamente 15 a 20, não passando disso, tá bom? Baixa testosterona e estrogênio elevado também aumentam a incidência de disfunção erétil no homem. Então, se o homem está com baixa testosterona e excesso de estradiol, também vai ter dificuldade de ereção, tá? Independente um do outro. Às vezes você está com a testosterona alta, mas o seu estradiol está baixo. Ou se você está com o estradiol alto e a testosterona, Então, não tem correlação. Mas o estradiol, para você ter uma ideia, é essencial nos homens para modular a libido. A tua libido depende do estradiol. E a espermatogênese e a função erétil também. E quais são os sintomas do excesso dos estrógenos no homem? Se a gente está falando da deficiência, a gente pode falar também dos excessos. Tá? Ginecomastia, ou peito masculino aumentado, excesso de gordura na barriga, gordura visceral não, mas é a gordura da barriga. A visceral vem da frutose. Então, a gordura ali, a localização centrípeta na parte ginecoide, pode ser excesso de estrógenos, tá? Sentido-se assim, letárgico, dificuldade para raciocinar, vontade de ficar em casa, não tem vontade de sair, pode ser também excesso de estradiol. Tá perdendo músculo, tá ficando flácido, sem energia, pode ser excesso de estradiol também, não só apenas perda de massa muscular relacionada com a testosterona. E desequilíbrio do bem-estar emocional, labilidade emocional. Fica muito chorão, deprimido, pensando em pensamentos negativos. Tudo isso pode ser excesso de estradiol. E tanto no homem quanto na mulher, o excesso de estradiol produz aquele rubor facial. A vermelha parece que tomou muito sol, está corado. Às vezes não, às vezes é o excesso dos estrógenos. Ok? Outra coisa aqui que eu estava falando sobre a live, Como os homens envelhecem, à medida que a testosterona administra nos testículos, diminui também ao longo do ano, tá? A gente tem, em média, uma perda de produção de testosterona no homem de 1 a 2% anual. Então, você tem um declínio, tá? E, principalmente, sofre uma maior ação da aromatização. O que é aromatização? É a conversão da testosterona em estrógenos, estradiol. Então, a gente sempre brinca, mas a gente fala assim, que no final da vida, a mulher vai ter mais testosterona que o homem e o homem vai ter mais estrógenos que a mulher. Então, tem uma inversão ali dos hormônios. E isso se corrige. Tá? Progesterona ajuda a policiar as ações dos estrogênios, tá? Para mantê-lo segura tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, por que a gente tem tanto declínio de progesterona? Porque a gente tem excesso de estrogênio.